Fontes próximas a Daniel Worcaro já disseram ao Pedro como é que deve ser a linha de defesa dele, né, em relação a tudo que aconteceu no Banco Master. Essa informação é muito importante, porque você antecipa a linha que Daniel Worcaro vai adotar no Congresso Nacional, porque ele vai passar por duas sabatinas, digamos assim, 2 depoimentos no Congresso Nacional, depois do Carnaval. Conta pra gente, então, o que ele vai falar. Bom, basicamente, então, ele aceitou falar em 2 ambientes diferentes. Ele vai na CPMI no dia 26 do INSS e, antes disso, na CAI, Comissão de Assuntos Econômicos. Essa fonte me disse que eles acreditam que o ambiente na CAI não vai ser tão tenso quanto na CPMI, porque lá não é um ambiente tão investigativo, vai ser um questionamento mais técnico, já que é a Comissão de Assuntos Econômicos. Então ele vai para se defender e vai falar. Então eles disseram o seguinte: a tese que ele vai apresentar para os senadores e depois na CPMI é que ele foi ousado dentro das regras. E então, portanto, não teria descumprido nenhuma regra. Vai dizer ainda que cumpriu todas as regras do Banco Central, e tem como comprovar isso, que os seus ativos foram todos auditados e que nenhum processo praticado pelo Banco Master e por ele está em conformidade com as regras, e que a operação do BRB com o Banco Master foi auditada, foi regular, na verdade. E que até o momento da liquidação não havia nenhuma inadimplência do Banco Master, ou seja, as inadimplências começaram depois da questão da liquidação do banco. Sobre a questão de como ele vai tratar o ministro Dias Toffoli, as relações que ele tem no mundo político, porque certamente ele vai ser questionado, por exemplo, sobre os encontros que ele teve, qual que era a relação dele com os ministros da corte. Ele esteve, inclusive, com o presidente Lula. Então, a ideia é dizer que os encontros foram absolutamente dentro da legalidade, encontros republicanos e, portanto, não foram encontros que aconteceram para se tratar de nada obscuro. Então, ele pretende fazer uma defesa ao mesmo tempo técnica e contundente para os senadores e para os deputados no Congresso Nacional. Pedro, mais uma pergunta para você. Como é que está a situação do Daniel Worcaro nesse momento? Ele está em prisão domiciliar, é isso? Exatamente, ele está em prisão domiciliar, vai haver todo um aparato que vai ser mobilizado para acompanhá-lo até o Congresso Nacional, onde ele vai participar em Brasília desses 2 momentos, com 2 dias de diferença, um no dia 24 e outro no dia 26. Ele até havia pedido, né, para fazer essa participação online, né, mas aí essa iniciativa não foi aceita, né? Agora, como você vê a tensão política, porque para muitos interessa essa sabatina, esse interrogatório nas comissões, mas para outros políticos, como é que isso pode ser usado, né, entre adversários políticos nessas comissões? No Congresso Nacional, não são muitos adversários políticos que o Worcaro tem, eu diria até que é o contrário. A gente vê nesse momento uma mobilização de uma direita que historicamente é mais combativa, mais contundente, a direita mais bolsonarista. Na Câmara dos Deputados, o Nicolas Ferreira, que chegou a convocar uma manifestação, alguns senadores do PL também, mas nenhuma manifestação em relação ao Worcaro ou à CPMI por parte do presidente do Senado, por exemplo, Davi Alcolumbre. O próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, também tem sido bastante discreto e cauteloso. O colegiado da Comissão de Assuntos Econômicos é formado por parlamentares do Centrão, da esquerda e também da oposição, mas majoritariamente do Centrão. Então é evidente que vai ter um ou outro parlamentar que vai tentar usar a palavra para constranger o Worcaro ou para atacá-lo, mas acredito eu que esse não vai ser o ambiente mais que vai prevalecer nessas 2 participações. Talvez na CPMI do INSS o clima seja mais tenso, porque é um caldeirão aquela CPMI do INSS. Existe uma correlação de forças muito dividida entre oposição e governo. O governo tem uma pequena maioria. A gente não viu até agora os parlamentares da base governista, do PT, do PCdoB, do PDT, etc., da esquerda, eu estou dizendo, saindo com críticas duras ao Worcaro, exceto, por exemplo, o Rodrigo Hollenberg, que é o autor do pedido de CPI. Então o PT vai assinar a CPI, mas não está com a bandeira na mão para transformar isso em, por exemplo, objeto de campanha. Pelo contrário, querem que o assunto saia do noticiário o mais rápido possível.
Do outro lado, no campo bolsonarista, o entorno do Flávio Bolsonaro, como nós já dissemos, também está muito discreto. O Flávio Bolsonaro não se manifestou, porque a situação do pai dele, ir ou não ir para o regime domiciliar, passa pelo STF. Então não seria estrategicamente interessante ir para cima do Toffoli nesse momento, ou mesmo transformar a questão do Vorcaro numa praça de guerra. Então, acredito eu que na CPMI, pelo ambiente conflagrado que tem, talvez seja mais complicado para o Vorcaro essa participação, ele talvez seja mais pressionado, mas ele está indo lá para se defender com argumentos técnicos, está indo muito bem assessorado, não vai entrar em bate-boca, não vai entrar, não vai partir para ofensiva contra ninguém. E, claro, boa parte dos senadores e deputados que estão ali conhecem o Vorcaro e não é de hoje. O Vorcaro era alguém que circulava no mundo político com muita desenvoltura, promovia eventos, participava de eventos, premiações, jantares, viagens para discutir o Brasil no exterior. Muitos desses parlamentares foram nessas viagens que foram patrocinadas pelo próprio Vorcaro.